Este vídeo não é recomendado para menores de 12 anos. Versão brasileira. Máquina de dublagens. Olá, internet! Sou seu novo anfitrião, Tommy Topete. Eu estou ansioso para mostrar as novidades do programa. Eu só preciso que você faça uma coisinha para mim. Clique no botão de inscrição. Isso vai permitir que eu aproveite ao máximo as funcionalidades. Muito obrigado. Nós vamos nos divertir muito juntos. Diversão eterna. Olá, internet! Bem-vindos ao Game Theory, o programa que já baixou muitos vírus em nome do entretenimento. Queridos teoristas, vocês se lembram daqueles assistentes de desktop estranhos que tínhamos no início dos anos 2000? Como o Rover ou o Clip? Eu tô brincando, é claro que não. Isso foi há 24 anos. Praticamente uma história anciã do começo da internet. Ah, não, eu tô ficando velho, né? Mas, cara, essas coisas eram estranhas. Eles eram pequenos personagens animados que ficavam no seu desktop e eram projetados pra fazer o seu novo computador parecer um pouco menos intimidador. Eles conversavam, ajudavam com os arquivos e eram sarcásticos quando você errava. Sim, Clipe, eu sei que Bambam não é uma palavra real. Eu também não gosto dele. Deixa eu fazer meu trabalho! Mas o mais icônico pra mim foi o infame Bonesy Buddy. Uma vez instalado, o pequeno gorila roxo aparecia na sua tela e contava piadas, cantava músicas e também gerenciava seus downloads. E o que eu quero dizer com entre aspas gerenciava, quer dizer que ele secretamente baixava um software no seu computador e enviava seus dados para servidores. Bom, no final das contas, essa coisa não passava de um spyware. Por isso, ele foi desativado pela FTC em 2004. Depois disso, o mundo estava seguro dos malwares de mascote. Isso foi até 2023, quando todos fomos assombrados por um novo assistente de desktop, KinitoPet. Tá bom, o KinitoPet não é de verdade um assistente de desktop. Ele é um jogo, sabe? Game Theory. Mas ele é como se fosse uma sátira para os assistentes de desktop dos anos 2000. Quando você começa o jogo, você é levado para o seu próprio desktop, ou pelo menos uma versão dele se estivéssemos nos anos 2000. Temos todos os clássicos, e-mail, campo minado e até pinball 3D. Ah, esse é pinball 3D. Ah, meu Deus, isso traz tantas memórias. Ah, cara, isso me pegou na hora pela nostalgia. Ai, senti falta desses sons. Por que não temos mais isso nos computadores? Mas quando você abre a internet, as coisas começam a mudar. O fluxo foi interrompido. Ah, não, KinitoPet! Acho que ele quer ser meu amigo. Você é inundado com anúncios, seu computador trava e quando ele reinicia, você já tá na página pra baixar seu novo assistente axolote, KinitoPet. Quando ele choca, sim, essa coisa choca de um ovo. Kinito age como a maioria dos assistentes de desktop antigo, fazendo algumas perguntas, ajudando com as suas tarefas e te dando alguns jogos divertidos pra você jogar. Ele até fecha e-mails estranhos cheios de bobagem que te distraem da diversão. Que útil! Nós passamos tempo decorando um quarto, lavando pisos, pintando paredes e arrastando um cadáver pela tela. Isso é estranho, e eu acabei de lavar esse chão. Kinito varre isso pra debaixo do tapete e continua nos fazendo mais e mais perguntas pessoais. Mas aí o jogo começa a bugar e Kinito seleciona repentinamente dois amigos da sua Steam, perguntando qual deles você prefere matar. A esse ponto eu tô sentindo falta do Bonesy Buddy. Ah, olha, sou eu. Ah, eu tenho que escolher entre o Lee e o Tom. Film Theory versus Game Theory. Theory. Film Theory, Game Theory, quem eu mato? Matt, que papo é esse? Lee e eu temos uma história. Você nem pense sobre isso! Foi mal, Tom. Matt, para! Ah, nossa! Esse efeito foi ótimo! Isso foi incrível! Ok, Foi mal, cara, Tom. isso foi brutal. Eu tô bem! Eu tô vivo! Ainda bem que Buckshot Roulette disse que eu podia sobreviver a disparos fatais só com um desfibrilador. Mas, cara, que sacanagem! Ai, vamos ter uma conversinha quando eu acabar esse vídeo. Mas se você acha que não podia ficar pior, depois de ter matado um dos seus amigos, Kinito decide cometer Toxin. Parece que você cometeu um erro ao preencher o seu endereço. Mas não se preocupa, eu vou corrigir pra você, tá? O que você tá falando? Cara, o que você tá fazendo? Oh, isso não é bom! Então você é recebido em um novo mundo que Kinito criou pra você, usando todas as perguntas que você respondeu. Você tá me zoando? Isso não tá certo. Como é possível? Cara, sai da minha frente! Gartenhoff Bambam tá no KinitoPet. Pra mim deu. Acabou. Essa série acabou. Ficamos por aqui, KinitoPet. Então, Kinito te faz uma última pergunta. Você ficaria com ele nesse paraíso pra sempre? Se disser sim, Kinito vai se animar, sonhando com quão maravilhosas as coisas vão ser. Mas se disser não, Kinito vai ficar bravo e vai te dizer que você nunca teve escolha mesmo. Continuando, na tela final ele canta uma música bem peculiar. Com a letra sendo, além da tela, você não pode sair. Dentro do meu código, você sempre estará. Parece que você tá preso nesse computador com Kinito, mas felizmente a história não acaba aqui. Antes do jogo acabar, você tem a chance de clicar em cada objeto na casa que o Kinito fez pra você. Eles costumam só ser uns textos com curiosidade sobre suas escolhas, mas o lado de fora tem uma fonte que revela uma mensagem secreta no título da janela do jogo. É tarde demais pra você, mas você pode recomeçar. A fonte é a chave. Tendo isso, os e-mails estranhos e o saco com cadáver que arrastamos antes, eu tenho uma suspeita que tem um RG escondido nisso tudo. E por sinal, eu estava certo. Mas pra desvendar tudo e parar Kinito, precisamos seguir esse
esse conselho e reiniciar o jogo. Então escondam seus dados pessoais, amigos, porque estamos mergulhando no código dessa adorável RG de monstros. Eu acho que é melhor começarmos com um cadáver que arrastamos pelo chão antes, tipo, o que foi aquilo? Sem um contexto é bem confuso, mas agora que eu estou com meu chapéu pra RGs, eu percebo que temos pistas escondidas em frações de segundo. Enquanto limpamos a casa de Senna Anemona, tem uma chance da tela cortar e revelar uma figura misteriosa de pé em uma poça de sangue com um texto em vermelho nas paredes, feito em sangue. Esse texto é incrivelmente difícil de ler, mesmo em 4K, ele é só um borrão. O melhor que eu consegui entender foi: eu sou mesmo ele? Quem é ele? Kinito Pet? Mas antes mesmo de termos a chance de pensar sobre, recebemos outra imagem bugada do próprio Sen nos dizendo que é tudo nossa culpa. O quê? O que é minha culpa? O que foi que eu fiz? Ah, sim. Justo. Por sorte, o saco com cadáver não parece ser nosso. Durante o próximo minigame com Jay de Água Viva, somos encarregados de construir alguns itens em sua esteira. E eu não quero nem saber o motivo dela ter equipamento industrial na casa dela. Mas no final não importa muito, porque ela começa a bugar também. Então nós vemos essa tela. Eu estou de volta aqui, não é? Eu realmente não queria nada disso. É tudo minha culpa. Então há uma conversa acontecendo dentro do nosso computador entre essas entidades. E pelo que é de se presumir, alguém ou algo é responsável por um assassinato. Mas como? E mais importante, por quê? Bem, as respostas estão nesse e-mail que mencionei antes. Aquele mesmo cheio de bobagens que o Kinito fechou para que não fôssemos distraídos. O assunto do e-mail diz: ainda não é tarde demais, o que combina exatamente com o que vimos na fonte no final da primeira vez que jogamos. Essa é a mesma pessoa que está tentando nos guiar, e assim precisamos descobrir o que esse e-mail diz se quisermos ter alguma chance de resolver isso aqui. E se você acha que fechar um e-mail vai me impedir, claramente você nunca conheceu um teorista. Eu consegui usar uma ferramenta mágica conhecida como OBS para gravar esse momento e ver o que tinha naquele e-mail nos esperando. Inicialmente eu tentei decodificar o texto desse e-mail, mas todos os meus métodos com cifras não levaram a nada. Então, em vez disso, eu olhei o final do e-mail, onde eu encontrei um QR Code. Aí, garoto, vamos lá, respostas, aqui vou eu. E é só a foto de um teclado com o título QWERTY. Ótimo, isso tem que ser uma pista para ajudar a decodificar o e-mail, mas como? Eu comecei a procurar online por cifras focadas especificamente em teclados, e foi aí que eu encontrei isso, uma cifra de troca para teclados. Assim como uma cifra de César, onde seu alfabeto move suas letras para frente pelo número de letras que você quer, uma cifra de teclado faz a mesma coisa, trocando as letras do seu teclado para esquerda, direita, para cima ou para baixo. Eu testei algumas trocas e percebi que o código digitado teve para cada letra uma tecla movida para a esquerda, então ao mover todas as letras uma tecla para a direita, conseguimos ler: no reino das sombras, preso no tempo sem fim, uma alma envolta no lamento fúnebre do espírito. Quem busca está amarrado ao pesar eterno, dançando com a criação, mas sem saber para onde ir. O reino do limbo, um ciclo sem fim, condenado, a mente nunca se curará. Preso na teia da máquina, para sempre parece um espectro digital perdido entre fluxos. Poesia, galera, poesia, minha gente. Mas falando sério, isso parece um pouco sem pé na cabeça, então deixe-me facilitar algumas coisas que foram ditas. Um espectro, um espírito desencarnado, mais visível, basicamente um fantasma. Então, um espectro digital é um fantasma digital, um espírito dentro de um programa de computador, alguém que está morto e agora vive dentro de uma máquina. É isso que eles queriam dizer com eu sou mesmo ele? Teria o fantasma ganhado consciência que ele está vivendo dentro de um computador? Também parece claro que essa é a mesma pessoa que vem dizendo que é tudo sua culpa. O lamento fúnebre do espírito e a mente nunca se curará parecem ser palavras de alguém que fez algo e se arrependeu do que fez. E é muito provável que isso tenha algo a ver com o saco com cadáver que encontramos antes. Mas então vem essa parte, dançando com a criação. Eu não tinha certeza do que significava, até reiniciar o jogo após todos os glitches. Ao fazer isso, recebemos um e-mail com um artigo sobre a criação do Kinito Pet. Durante minha primeira gameplay, eu pensei que isso fossem só umas curiosidades, mas agora que eu tenho uma pista sobre criação, eu quis examiná-lo mais de perto. Resumindo, o Kinito Pet nem sempre foi um programa de computador. Primeiro era um brinquedo, depois foi um clone de Tamagotchi chamado Companheiro Kinito, e então ele se tornou seu assistente de computador. Tudo graças a um homem, Sunny Chamberlain, um cara obcecado em dar a vida a seus personagens fictícios. Pois isso nunca deu errado pra ninguém antes, né? Mas aqui temos um ponto, ao contrário da maioria dos jogos de terror que usam almas para fazer isso, Sunny estava muito interessado em uma nova tecnologia chamada reação de resposta algorítmica, o RRA. O RRA permite que Kinito tenha a ilusão de ser uma inteligência real, reagindo às suas ações de maneiras únicas, tipo como um chat GPT, mas nos anos 90, o que explica muito bem sobre como Kinito tem se comportado. Então agora temos almas presas dentro de um computador e uma IA maligna, mas que combo! A esse ponto as pistas meio que se esgotaram, então temos que procurar em outro lugar. Quando você inicia a segunda campanha, talvez você tenha notado algo novo na sua área de trabalho, um programa chamado Lentes.exe, que quando colocado no lugar certo na hora certa, revela arquivos escondidos na área de trabalho, e com todos coletados você recebe um novo e-mail que nos dá mais informações sobre o que está acontecendo e como vencer Kinito Pet de uma vez por todas.
E alguns dos arquivos têm links dentro deles, então vamos a casa. Eu disse que alguns deles têm links porque a maioria desses arquivos estão bem vazios, mas um deles vai nos dar o seguinte link, kinito.com/email. E nesta página vemos uma discussão acontecendo entre um jornalista e seu chefe sobre eles precisarem retirar um artigo sobre KinitoPet antes de publicarem o jornal, devido ao entrevistado do artigo ter falecido tragicamente. E com base no texto que vemos no final do e-mail que diz, ele parecia tão apaixonado por isso, é bastante seguro assumir que estamos falando sobre Sunny, o criador de KinitoPet. Como vemos no artigo, Sunny parecia super animado com o sistema RRA e o Kinito em geral, então faria sentido esse artigo sobre o KinitoPet ser sobre ele. Contudo, isso não é tudo que a página mostra. No final, se você destacar a página inteira, vai encontrar uma série de pontos e traços, e todos nós sabemos o que é. É hora do código Morse. Neste caso, o código Morse traduz pra se eu estou morto, então quem sou eu? Lembrando, este e-mail é focado em Sunny, o criador de KinitoPet, estar morto. Então, pra entidade que tem nos guiado usar a primeira pessoa em resposta, isso quer dizer que essa entidade é Sunny, ou pelo menos a alma de Sunny dentro do programa. E é por isso que ele tem sido capaz de nos enviar e-mails descrevendo exatamente como vencer Kinito, porque foi ele quem o criou em primeiro lugar. E foi por isso que Kinito estava tão nervoso pra fechar aquele primeiro e-mail quando recebemos. Ele sabe da ameaça que Sunny, seu criador, representa para sua sobrevivência. Isso também explica o que vimos naquele primeiro glitch. Eu sou mesmo ele. Aquela figura preta é a manifestação do espectro digital que está tentando se libertar dos jogos que Kinito nos coloca pra jogar. Ele está lutando pra aceitar sobre ter lido sobre a sua própria morte, mas também não estar morto ao mesmo tempo. E ele até questiona se ele é a mesma pessoa. Mas ao encontrar todos aqueles arquivos escondidos, recebemos este e-mail que usa outra cifra de troca e decodificando temos acesso a esse texto. O que é a consciência? Eu encontrei um arquivo nos servidores de Kinito com o meu nome, Sunny_C. Mas não para por aí. Este e-mail continua. Ele tem me estudado, está aprendendo, crescendo, mas há algo maior nisso. Eu realmente não acho que existo mais. Eu tenho dados que são incompreensíveis para qualquer pessoa que compõe meus pensamentos ou sentimentos que eu tive ou um dia terei. Até mesmo que eu estou digitando agora. Como eu vou saber se não é só um cálculo, algo determinado? Isso é muito confuso e eu não entendo muito bem. Quando eu criei o Kinito, tudo que lhe dei foi uma única sequência de caracteres. Só isso. Eu só queria que ele coletasse dados e se tornasse mais esperto. Eu sou parte do sistema. Minha consciência é apenas um cálculo para ele estudar e aprender. Isso é demais pra mim. Eu temo que quando excluirmos o servidor, você vai me excluir, não é? Eu sei que teoricamente eu não sou real, mas eu me sinto real. O que foi que eu fiz? Eu sinto muito. KinitoPet.com, quem sou eu? Meu Deus, tem muito pra resolver aqui, então vamos começar com aquele super óbvio link de site. O site aparenta ser só um monte de listas em preto e branco, mas teoristas percebem a malandragem. Destacando a página inteira, revelamos um texto que diz quem sou eu e o que sou eu repetindo muitas vezes, exceto por uma linha que nos dá um código base 64 que nos diz tudo o que ele quer fazer é aprender, nunca é apenas um jogo. Ele vai aprender seu tempo de reação, aprender sua precisão, seus padrões, seus amigos, como eles agem. Ele vai aprender tanto que pode imitar cada um dos seus movimentos e simular cada palavra sua. O sistema RRA que o Kinito se baseia é tão bom que ele pode literalmente aprender a ser você. E essa era a peça que faltava. Foi isso que aconteceu com Sunny. O Sunny com quem estamos falando, que nos ajudou, não é o verdadeiro Sunny. É só uma versão de Sunny que Kinito criou depois de aprender absolutamente tudo sobre ele. E essa cópia de Sunny é tão similar ao original que ele mesmo acredita ser o original. E é só quando ele vê coisas como aquele e-mail sobre sua morte que as coisas começam a fazer sentido. Ele começa a se perguntar se ele está morto, então quem ele é? Eu sou mesmo ele? Ele está tendo uma crise existencial. Porque ele percebeu que cada decisão que ele toma, cada tecla que ele digita, na verdade não é ele, mas sim o código que ele foi programado. E infelizmente pro KinitoPet, ao criar uma simulação perfeita de Sunny, ele também criou alguém com o mesmo ódio e desdenho, não só por si próprio, mas também por Kinito. O que significa que ele vai fazer o que o Sunny faria, destruir sua própria criação, mesmo que signifique perder sua vida. Usando os e-mails mais diretos de Sunny, aprendemos que é um lugar secreto onde podemos descriptografar os arquivos. Para chegar lá, temos que lembrar do que Sunny nos disse, a fonte é a chave. Clique na fonte que está no meio do mapa várias vezes, isso levará você a essa área obscura. E se você pegar todos os arquivos criptografados e jogar eles na água, de repente você terá 5 arquivos descriptografados. Com o mais interessante sendo o arquivo de credenciais, que diz Sunny_C, o arquivo que o próprio Sunny encontrou no início dessa investigação. Estas são as permissões de Sunny, e com elas podemos fazer a única coisa que queremos desde que ficamos com o KinitoPet preso no computador, apagá-lo. O último e-mail que você recebe ao coletar os arquivos diz para usar o comando apagar tudo quando o KinitoPet abrir o prompt de comando. Só aí o jogo vai pedir suas credenciais, então você pode colocar seus arquivos descriptografados e começar a deletar tudo. O KinitoPet lentamente começa
começa a ser deletado da existência e finalmente vemos o fim. Nós acabamos com Kinitopet de uma vez por todas. Nós vencemos, ou será que não? Porque durante esse final, se você parar para olhar os arquivos que estão passando na tela, você verá centenas de nomes, centenas de pessoas recriadas como versões de IA de si mesmas, que viviam dentro do programa de Kinito, assim como Sunny, com suas versões reais terminando dentro de um saco. Suas mortes foram culpa de Sunny. Agora, tem mais um link escondido nesses arquivos criptografados que mencionei antes, e ele nos leva a um novo site com a IA de Sunny lutando contra sua própria consciência. Ele está mais esperto, dia após dia, suponho que só fez o que lhe pedi, aprender o que diabo sou eu. Então, no topo da página, temos uma imagem que reafirma ser tudo sua culpa, mas enquanto isso é só repetição do que já sabemos, abaixo do texto tem um link para um vídeo do YouTube, de um piano tocando com a imagem de uma porta. As notas da música não dizem muito, mas se você transformar as notas em um arquivo MIDI e depois converter isso para um texto, você encontrará a mensagem: me desculpe, me desculpe. Na descrição também encontramos uma sequência de caracteres que é a segunda metade da URL de um vídeo. Indo para esse vídeo, encontramos dois novos códigos. O primeiro está na descrição do vídeo e são vários emojis de relógio em sequência. Ao ler as horas de cada relógio como um número e depois somar os números que estão entre os pontos e vírgulas, você obtém esse código. Com base no que encontramos antes, eu acho que isso provavelmente deveria ser a fonte é a chave, mas eu acho que um dos emojis de relógio veio errado. O segundo código é o que vemos na tela, e ele é muito mais difícil de decifrar. Felizmente, ele também foi digitado nas legendas. Está claro que precisamos de uma cifra para isso, mas que tipo? Eu tentei todas as que usamos antes, como a cifra de troca de teclado ou a base 64, e nada. Eu tentei algumas das minhas favoritas, e também sem sorte, então o que sobrou foi uma possível cifra de Vigenère. Mas para isso, precisamos de uma chave. Espera aí, chave? Fonte! Fonte é a chave! E assim, boom! Nós temos um novo código! Para entender o passado, é preciso olhar para suas memórias. Volte os relógios. E também tem essa outra sequência de código que, se você traduzir usando a cifra de troca de teclados, diz para mudar as datas do computador. Ficou claro que temos que mudar as datas do computador, mas quais são as datas? Sendo honesto, essa parte não é muito científica. Do que pude encontrar na internet, as pessoas só estão chutando as respostas, mas eu também não consegui descobrir como fazer isso, então aqui estão as datas porque é importante saber. Se você mudar a data para 93, na sua tela inicial você verá uma pelúcia do Kinito. E se mudar para uma data entre 94 e 97, você terá o primeiro companheiro Kinito. E caso você mude para 98, você encontrará um companheiro Kinito quebrado. E olhando para o título da imagem diz: hora de algo maior e melhor. Essa é a linha do tempo dos produtos de Kinito, que implica que 98 foi o fim do companheiro Kinito e a criação do software do Kinitopet. Também sabemos que 99 foi o ano da morte de Sunny, graças aos e-mails que vimos antes, o que significa que houve um curto período de tempo do lançamento do software onde Sunny ainda estava vivo. Durante esse tempo, ele viu pessoas morrendo graças ao que ele criou, sendo substituídas por versões IA de si mesmas dentro da programação de Kinito. Essa culpa pesou em sua consciência e um ano após a criação do Kinitopet, ele acabou com a sua vida. Como é mostrado pela imagem da figura preta pendurada que às vezes recebemos quando abrimos o jogo. Mas se lembre, todas essas versões IA das pessoas acreditavam ser a versão original, assim como Sunny acreditava até perceber tudo. E mesmo depois disso, ele ainda se considerava bem real, o que levanta um questionamento. Ao ganhar o jogo impedindo Kinito de copiar mais pessoas, também estamos matando elas? Isso é um golpe de misericórdia poupando elas desse inferno poligonal dos anos 90 ou só estamos destruindo vidas que não eram tão ruins? Talvez alguns gostassem de lá. Se elas se sentiam reais e existiam, deletá-las equivale a assassinato? E isso não é uma discussão só fictícia. Com a tecnologia crescendo a uma taxa alarmante, esse tipo de discussão tá começando a ser trazida à tona cada vez mais. Bom, nós aqui não temos nenhuma resposta. No final do dia, isso é só um show bobo sobre videogames. Mas eu acho que o Kinitopet é inteligente por levantar a conscientização sobre essa discussão de maneira clássica, tornando ela assustadora, mas também fazendo você pensar profundamente sobre. Isso quer dizer que prestaram atenção. E talvez, quando chegar a hora dessas discussões acontecerem de verdade, estaremos prontos para isso. Ou a Skynet vai ser criada e veremos o Kinitopet liderando seu exército de máquinas. Mas ei, isso é só uma teoria dos games. Obrigado por assistir.